Hoje foi a vez do coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, prestar depoimento à CPMI do 8 de janeiro. O militar negou ter tramado um golpe em troca de mensagens de celular com Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo amparado por um habeas corpus que lhe dava direito de não responder perguntas que poderiam incriminá-lo, o coronel respondeu às perguntas. O coronel do Exército, que não recebeu o apoio de parlamentares de direita e nem poderia ser diferente, foi alvo da base do governo, que foi para cima do coronel do Exército com gosto de sangue na boca e quase destroçou o oficial das Forças Armadas, ao vivo. Bom, selecionei alguns trechos da CPMI, desta terça-feira 27, com parlamentares da situação e da oposição que rebateram algumas colocações dos deputados e senadores de Lula. Veja. Até porque, de acordo com essas mesmas mensagens aqui, no dia 21 de dezembro de 2022, o senhor disse: soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. Fecha aspas. O senhor confirma que essa mensagem foi o senhor que enviou no WhatsApp para o Mauro Cid? Foi enviada por mim. Ela foi enviada por mim. Por que decepção? Porque o então presidente não deu nenhuma ordem? Para apaziguar o país. Deputado, em nenhum momento eu falo de golpe. O senhor insiste em que é o golpe, insiste. O senhor criou quatro alternativas. Não, eu não criei 4 alternativas. Eu lhe apresentei 4 alternativas diante da mudança de discurso a depender de quem pergunta e onde o senhor fala. E eu estou lhe perguntando, qual dessas alternativas era a sua intenção, coronel? Nenhuma das alternativas que levasse ao golpe. Minha intenção não era o golpe. Era realmente apaziguar o país. O senhor vai continuar mentindo e culpar o presidente Bolsonaro? O senhor está mentindo. Eu vou provar que o senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso, coronel. Sinceramente, presidente, ele não fala a verdade. Eu tenho que dizer isso. Eu não estou ofendendo, eu estou afirmando que ele não fala a verdade. Ele fala mentira. Não sou eu que falo isso, não. Olha aqui, Polícia Federal diz que mensagens em celulares de aliados de Bolsonaro evidenciam plano de golpe e prisão de Moraes. Isso no dele, mas no Major Ailton e no Coronel Elcio. Todos 3 falaram de golpe de Estado, lá insinuaram golpe de Estado. Por isso, ele não está aqui dizendo a verdade. Se ele estivesse dizendo a verdade, ele estaria dizendo que o presidente não deu ordem para apaziguar o país, que é a tese dele. Que o presidente Bolsonaro, ao fim e ao cabo, não deu ordem para apaziguar o país. Mas a ordem que o presidente não deu foi a ordem para fazer o golpe. Essa ordem ele não deu aqui, embora ele tenha dito que não o fez, não porque fosse um democrata, mas porque ele não confiava no comando das Forças Armadas, segundo Mauro Cid disse. Então o presidente não deu a ordem para dar o golpe porque ele não confiava naqueles que eram os chefes das Forças Armadas. O senhor pediu por Deus para que o general, o tenente-coronel Cid lhe atendesse. O senhor pediu por Jesus para que o tenente-coronel Cid convencesse o presidente da República a dar ordem do golpe. Ele não deu ordem do golpe, mas ele tramou o golpe junto com o senhor, junto com o Cid, junto com Vilas Boas, junto com o Heleno, junto com vários que envergonham essa instituição chamada Exército Brasileiro, Forças Armadas do Brasil. Vocês envergonham as Forças Armadas Brasileiras. Vocês são o lixo das Forças Armadas Brasileiras, porque deveriam estar subordinado ao interesse da democracia e do Estado Democrático de Direito. Portanto, o que eu quero deixar bem claro, vocês produziram a instabilidade durante 4 anos. Vocês planejaram um golpe. Vocês são o lixo que destroem a imagem dessa instituição, Exército e Forças Armadas do Brasil. É preciso que a Justiça faça uma limpeza, exclua todas as laranjas podres que tentaram golpe contra o Brasil e contra a democracia e contra os brasileiros e contra as brasileiras, porque morreria gente inocente, brasileiros e brasileiras, pelas mãos de vocês que deveriam defender o povo brasileiro. Aqueles que se manifestaram
no dia 12, eu pergunto, estavam nos acampamentos? Estavam acampados como brasileiros, como patriotas, que acreditavam naquilo que estavam defendendo? Não. Não estavam. E isso quem diz são os apontamentos da inteligência. E isso quem diz são as autoridades de plantão. Eles próprios dizem isso. Eles próprios reconhecem isso. Mas na hora de usar o bastão da força, o poder do Estado para reprimir, não fizeram distinção entre criminosos e inocentes. Precisavam de uma narrativa. Precisavam de uma narrativa, colocar todos na cadeia. Agora eu pergunto, prenderam os que estavam aqui em frente ao quartel-general. Mas no Brasil inteiro nós estávamos com brasileiros em frente aos quartéis, se manifestando. Repito, pacificamente, democraticamente. Então não dá para cair nessa narrativa absurda que o governo tenta vender aqui. O que nós temos que fazer, senhor presidente, e acho que esse é o papel dessa CPI, é aprofundar nas investigações para trazer luz sobre o que de fato aconteceu no dia 8. Quem praticou crimes? Quem facilitou a sua prática? Quem concorreu para eles? Quem induziu? É isso que nós temos que apurar. E na hora que nós conseguirmos aprofundar essas investigações, vai ficar muito claro de que quem estava no Palácio do Planalto sabia exatamente o que estava acontecendo e que, por omissão e talvez até ação, tenha estimulado tal acontecimento. Era preciso sair das cordas. Era preciso construir uma narrativa que tirasse o foco daqueles que estavam sob questionamento. Antes que eu comece aqui a fazer as minhas perguntas, é preciso esclarecer a todo o Brasil que nos assiste que o senhor só está sentado aí nessa cadeira nesse momento porque o senhor foi uma moeda de troca que o governo, aqui representado pelos seus deputados, exigiram para que nós pudéssemos trazer aqui, de fato, o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro, que é o general G. Dias. Já tivemos sentado aí onde o senhor está o coronel Maine, agora está sentado o coronel Lawande, querem o coronel Cid, mas nós queremos ouvir, não coronéis, queremos ouvir o general G. Dias, que é o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro. O governo, ele tenta aqui fazer uma história, montar um quebra-cabeça que simplesmente as peças não encaixam. Não sei se o senhor já tentou alguma vez brincar de quebra-cabeça, o senhor tenta uma peça, não tem. Crianças, às vezes, até cortam um pedacinho para se encaixar. O governo tenta fazer isso aqui nessa comissão. Tenta criar uma ordem cronológica, juntando dia 12 de dezembro, onde tivemos ali, sim, um ato, e foi um ato de uma pessoa só, um lobo solitário. No dia 24 de dezembro também, né, tivemos aí uma outra tentativa de um carro à bomba também, de um outro lobo solitário, com 8 de janeiro, onde nós temos ainda hoje no Brasil preso muitas pessoas que são inocentes. Então, primeiro é que o Brasil precisa saber disso. O senhor está aqui como uma moeda de troca. Talvez, se o senhor não estivesse sentado aí, o general G. Dias não viria a essa comissão. E é interessante aqui falar que, inclusive, alguns deputados que chamaram o senhor aqui de mentiroso, que chamaram o senhor aqui de covarde, se acovardaram em debates, um deles, inclusive, comigo. Diante do Brasil todo, ele disse que não havia votado contra o convite do general G. Dias, dizendo que o requerimento era dele. Ou seja, o requerimento era dele, ele votou contra o próprio requerimento, mas diante de uma multidão, diante do Brasil todo, ele mentiu para todas as pessoas que ali estavam. Então, esse é o perfil de alguns aqui. Lhe acusam daquilo que eles são. Eles lhe chamam daquilo que eles são e lhe acusam de práticas que eles praticam. Eu queria aqui fazer algumas perguntas ao senhor. O senhor pode ser bem sucinto nas respostas. O senhor pertencia a algum grupo de WhatsApp para promover um golpe de Estado no Brasil? Não. O senhor, como militar, deve ter estudado bastante. O senhor, lendo histórias sobre países que tiveram algum tipo de golpe militar, o senhor lembra se, em algumas das histórias que o senhor leu, algum país sofreu um golpe militar sem uso de arma letal, sem uso de bomba, granada, metralhadora, escopeta, revólver, canhão, tanque de guerra? Isso é impossível,
Isso é impossível, não aconteceu sem apoio de armas letais, bomba. Não aconteceria um golpe de Estado sem isso. Isso é interessante, quero que o Brasil todo escute isso, porque nós temos aqui um militar que está dizendo que em toda a trajetória de estudo dele, um estrategista, que nunca houve um golpe de Estado em uma nação, por menor que fosse, sem uso de arma letal. Lembro isso porque as pessoas que estão presas aqui foram presas com as seguintes armas nas mãos: Bíblia Sagrada, bandeira brasileira, e o grito deles era o grito de um hino nacional. O senhor Lawande está aqui porque ele trocou mensagens com o Coronel Cid. Eu também acho que algumas conversas ali foram desastrosas, mas aquilo era no privado. Imagine se todos nós que estamos aqui, as nossas mensagens de celular entre amigos fossem colocadas aqui para as pessoas ouvirem. Ia ter gente aqui que ia querer abrir um buraco no chão, senhor presidente, se esconder ali dentro para ele nunca mais sair. Porque o que é falado no privado fica no privado, não é público. Se fosse público, se falaria no microfone. 2 pessoas estão conversando, 2 coronéis. Não há um general de muitas estrelas, não há um engendramento, não há um líder, não há nada. São pessoas conversando no privado, falando amenidades. Transformar isso em crime é crueldade, gente. É crueldade colocar atrás das grades aqueles que falam tanto em democracia. Aqueles que falam que tem que ser libertado, que as pessoas têm que ter liberdade de fala, mas aqui no Brasil as pessoas não podem fazer perguntas. O senhor está sentado aí porque o senhor fez perguntas a um amigo. Ou seja, não se pode fazer perguntas aqui no país. Eu, inclusive, estou com medo de fazer algumas perguntas aqui com o senhor e depois eu ser muito maltratado. Mas vamos lá. Queria saber se nas conversas do senhor com o Mauro Cid, o senhor disse a seguinte frase: é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. O senhor disse isso? Em hipótese alguma. Eu já esperava essa resposta, porque quem disse isso foi José Dirceu, em entrevista a um jornal internacional, É o País, falando sobre nós aqui no Brasil. O senhor disse ao general Cid: somos defensores da unidade nacional na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas, e que isso implica, agora nesse momento, ir para as ruas entrincheiradas com arma na mão, se tentarem derrubar o presidente. O senhor disse isso? Negativo. Também acredito, porque essa frase foi dita por Wagner de Freitas, então presidente da CUT, sobre o nosso país. O senhor disse: nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. O senhor disse isso ao Coronel Cid? Não, senhor deputado. Sim, porque isso foi dito pelo senhor Mauro Iazzi, que é um pensador, né, inclusive filiado ao Partido Comunista do Brasil. E pessoas do Partido Comunista do Brasil estão aqui lhe acusando de tantas coisas nefastas. Isso sim é nefasto. Isso aqui que eu li agora é nefasto. Pois bem, o que eu vejo aqui são narrativas e bravatas. Narrativas e bravatas sobre algo que sequer aconteceu. Nós estamos aqui preocupados em encontrar os mandantes e os financiadores deste golpe à nossa democracia. Os senhores deram um golpe de Estado, não conseguiram sustentar, porque, graças a Deus, as nossas forças de segurança retomaram. E sim, Brasil, é possível dar golpe de Estado sem violência. Não acreditem nessas mentiras e nessa desinformação que está acontecendo aqui. Dê um Google e estude. Simples assim. Muito obrigada, presidente. Obrigado, senadora. Senhor presidente, a democracia brasileira não é frágil como alguns integrantes dessa comissão dizem que é. Eu não creio e não acredito que a democracia brasileira seja tão frágil a ponto de ser abalada por mensagens de WhatsApp. Agora, por falar em democracia, senhor presidente, colegas governistas que aqui estão, a história do PT se confunde com a história dos grandes escândalos de corrupção e com histórias de narrativas deles sendo vítimas de supostos golpes. Vejamos, o Mensalão, o que o PT diz? Foi o golpe das elites. A Lava Jato, o que eles dizem, senador Sérgio Moro? Que a Lava Jato teria sido golpe do judiciário, sendo Lula condenado em primeira, segunda e terceira instância. O impeachment foi golpe do parlamento presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski,
Quantos deputados que aqui estão que já falaram isso, senador Flávio? Impeachment é golpe! A prisão do Lula, eles dizem até hoje, eleição sem Lula é golpe. Então, o que é golpe para os deputados e senadores governistas que aqui estão? E aqui eu quero relembrar aquilo que o ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, relatou no seu livro e em entrevistas, que no decorrer do processo do impeachment da Dilma Rousseff, ele foi procurado por parlamentares do PT e questionado sobre um possível estado de defesa. Por essa lógica, Dilma Rousseff deveria estar presa nesse momento. Porque ela mandou emissários ao então comandante do Exército questionando sobre se ele aceitaria um estado de defesa. Prisão para Dilma Rousseff. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Lembro aqui, inclusive, que na Constituinte, o Lula orientou o voto contra. A bancada do PT votou contra a Constituição Democrática de 1988. Quem são eles agora para defender a Constituição Federal? Quem são eles para defender a democracia? 30 dias atrás estavam recebendo o narcoditador venezuelano aqui no Brasil, com honras de Estado, com tapete vermelho. Cuba, Nicarágua. Quem são eles para defender a democracia? De tudo, Coronel Lawande, eu concordo com Vossa Excelência em uma das mensagens. Entregamos o país aos bandidos. O Lula é um bandido e um ditador. E não merece o cargo que ele está. Para iniciar aqui, a gente tem que dizer qual foi a maneira que a gente chegou nesse fato. E isso é importante. Ou pelo menos deveria ser em um Estado democrático de direito. Estamos hoje aqui falando de uma conversa que o coronel Lawande teve com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Cid. Hoje todo mundo tem acesso a essa conversa. Porque essa conversa estava dentro do celular do ajudante de ordem de Bolsonaro, Cid, e foi vazado pela Polícia Federal. Não pode ser vazado por outra pessoa, ou por outro órgão, ou outra instituição. Era a Polícia Federal que tocava e está aqui, o selozinho da Polícia Federal, inclusive. Marca d'água. Já me causa estranheza esse vazamento seletivo. Daqui a pouco eu volto a falar sobre a conversa. Mas esse vazamento seletivo é muito estranho, porque tem um coronel falando com o ajudante de ordens, desesperado. E aí eu não sei, e fica impossível de provar se o ajudante de ordem chegou a falar com Jair Bolsonaro. Eu, como ajudante de ordens de alguém, eu diria assim, olha, ele está tentando. Qual é o deputado aqui que não tem um assessor para dizer ou não? Ou qual é o deputado que não tem um assessor para dizer, olha, o deputado vai lutar por isso aí? Tem. É verdade. E aqui fica difícil de a gente provar se o Cid chegou a falar com o Bolsonaro, mas nem é isso que eu estou falando ainda. É muito conveniente, senhor presidente. Pega uma conversa onde o Cid diz, vamos tentar, não está fácil, é arriscado. E a gente não tem acesso à investigação completa, ou pelo menos a todas as conversas que tem no celular do Cid. Não tem como eu dizer, porque o vazamento foi seletivo. A gente só tem acesso ao que interessa ao governo, e é o que parece. Eu não acredito muito no que o senhor falou hoje aqui. Mas eu também não posso dizer que é mentira. Não posso. Se alguém quiser acreditar, que acredite. Aliás, tem gente que acredita que o Lula é honesto. Então isso aí é pessoal. Mas eu, particularmente, não acredito. Eu acredito sim na revolta de um ser humano, de um cidadão com o que está acontecendo com o Brasil. Eu acredito nessa tese. Eu acredito nessa tese onde você vê um bandido chegando ao poder. E aí sim faz sentido dizer entregamos para os bandidos. Eu concordo. O senhor não precisa falar, eu falo por você. Eu concordo.
Entregamos para um bandido. E hoje a gente vê aqui o bandido aparelhando os órgãos. Eu vejo isso, uma revolta popular que aconteceu com milhões de brasileiros. E eu entendo o seu posicionamento. Para quem está assistindo, eu entendo o posicionamento do coronel que aqui está. Sabe por quê? Porque ontem nessa CPMI a gente viu também um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal preso há 5 meses sem sequer ter sido denunciado. É óbvio que ele não vai chegar aqui e vai dizer: eu queria um golpe, ou eu queria que os militares agissem, ou que eu não acho que Alexandre de Moraes seja um cara tão democrático. Ele não vai dizer isso. Aliás, por muito menos, abriram investigação contra mim, prenderam o deputado federal, fizeram busca e apreensão dentro de gabinete de senador desse Senado. É claro que ele vai ter medo, é claro. É óbvio. Então, para o povo brasileiro entender, não está nítido que estamos em um estado de exceção? 5 meses, o coronel que aqui estava ontem, 5 meses preso e não foi sequer denunciado. O coronel que estava lá, em luta corporal com o vândalo, preso há 5 meses. O general que estava servindo água para vândalo, não é nem investigado. Claro que ele vai ter medo. Agora, o que é que isso aí tem a ver com 8 de janeiro? Mais uma vez, senhor presidente, estamos fugindo aqui do escopo, do fato determinado. Ah, não, mas porque tem uma... Não tem. Senhor coronel, vou fazer 2 perguntas. O senhor esteve no 8 de janeiro, naqueles ataques? Não, senhor. O senhor incentivou alguém a atacar os prédios? De jeito nenhum. Ah, por mim já poderia se levantar e ir embora. É isso. Tem alguma comprovação de que ele estava no 8 de janeiro? Tem algum vídeo? A nobre relatora ou algum parlamentar trouxe aqui algo que envolva ele com 8 de janeiro? Ô, coronel, perdão, fazer o senhor perder seu tempo e ainda ficar ouvindo ameaça. Vai ser preso, vai ser preso. É difícil viver hoje no Brasil, é difícil. Ora, as mensagens enviadas a Mauro Cid por Jean Lawande Júnior são lamentáveis e reprováveis. Mas os diálogos não seriam suficientes para configurar uma tentativa de golpe, como sustenta a base do governo. E menos ainda, relacionar essas mensagens a condutas como a tentativa de atentado à bomba de um translocado, a invasão a prédio da Polícia Federal e os atos de 8 de janeiro.